Olá, agradeço ao convite para participar da Semana Nacional de Mobilização para o Registro Civil de Nascimento e a Documentação Básica, sobre o direito à identidade, um compromisso do Brasil. Permitam-me me apresentar. Meu nome é Eric Linhares, sou juiz de direito em Roraima, trabalho com o registro civil de populações tradicionais há praticamente 20 anos. Também sou doutor em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília e pós-doutor em Democracia e Direitos Humanos pela Universidade de Coimbra. A nossa conversa será sobre registro civil indígena em Roraima, a experiência da justiça itinerante. Queremos compartilhar com vocês o trabalho que desenvolvemos ao longo de 20 anos com populações tradicionais. Aqui uma contextualização, trazemos as principais áreas indígenas do estado de Roraima. Ao noroeste do estado nós temos os Yanomamis, que também se encontram na Venezuela e no vizinho estado do Amazonas. Ao nordeste do estado de Roraima nós temos a terra indígena Raposa Serra do Sol e outras terras indígenas menores, onde estão os Macuxis, Ingaricós, Taurepangues, Wapixana. Essa terra faz divisa com a Venezuela e com a República Cooperativa da Guiana, onde se encontram alguns Macuxis também do outro lado. No sul do estado, nós temos a terra indígena Amiri-Atruari, na divisa com o Amazonas, e também um pouquinho mais no sul do estado, nós temos a terra indígena dos Waiwai, na divisa com o estado do Pará. Cada etnia indígena do estado requer uma logística própria de atendimento para a concessão de registro civil. Por exemplo, os Macuxis, eles estão espalhados também em área da Guiana. Quando a Guiana era colônia britânica, houve um fluxo de Macuxis do Brasil para lá, e com a independência deste país em 66, houve um fluxo inverso, muitos retornando para o Brasil. E quando retornaram, alguns incorporaram o inglês como língua materna. Outros usam o inglês e o Macuxi, e alguns o inglês, o Macuxi e o português. Então, sabendo dessa situação, às vezes nós temos que fazer audiências em inglês. E o fato de um indígena dessa região falar inglês não significa necessariamente que ele não seja brasileiro. Apenas que ele está num contexto de retorno de fluxo migratório. No noroeste do estado nós temos os Yanomami. A situação já é um pouco diversa. Os Yanomami estão mais isolados, têm problema sério com garimpo. E vou dar um exemplo do que aconteceu uma vez. Nós fizemos uma campanha de registro numa área Yanomami, muito isolada, e quando eu vi, um indígena estava filmando a certidão de nascimento. Nós adotamos desde então uma logística de plastificação dos documentos que são entregues e normalmente nós deixamos com o líder da comunidade, com o Tuxaua ou com alguém responsável, um professor indígena daquela área. Na Raposa Serra do Sol também a mesma coisa, uma área com relevo muito acidentado, então a pessoa anda 3, 4 dias para levar o filho para registrar e volta com a certidão de nascimento no bolso, passando por igarapé, córrego, pegando chuva. Então esse documento tem que estar protegido. No sul do estado, no Waimiri-Atruari, bem lá embaixo, na divisa com o Amazonas, no mapa que vocês estão visualizando, o contexto já é outro. Os Waimiri-Atruari, quando foi aberta a estrada Manaus-Boa Vista, sofreram em razão de um confronto físico com os construtores da estrada, e depois passaram a surtos de gripe e sarampo. E uma população que era em torno de 3.000 pessoas restou reduzida para menos de 400. Então, desde então, eles vieram se reconstruindo, se reinventando como nação, e eles têm muito receio do contato com o branco. Então, nós vimos que vencer uma série de preconceitos, que eu vou explicar um pouco mais adiante nessa conversa, para que compreenda a situação. Os Waiwai, também no sul do estado, estão em uma área mais isolada.
o acesso a eles é um pouco melhor pelo Pará. O Roraima é muito difícil, nós temos pouco atendimento dos Waiwai, como demonstraremos a seguir. Aqui nós vamos falar um pouco sobre a Justiça Itinerante de Roraima, sua história e o modelo que nós temos de prestação jurisdicional. Bem, se nós fôssemos apontar uma gênese para esse sistema diferenciado de justiça, o início seria a Lei 9.099 de 1995, conhecida como Lei dos Juizados Especiais. Fundada em critérios de informalidade, oralidade e simplicidade, essa lei estabeleceu uma nova forma de prestação da tutela jurisdicional e é um marco divisório no nosso sistema legal na forma de se fazer justiça. Em Roraima, os primeiros juizados especiais são de novembro de 95, logo após a criação da lei. E rapidamente aquela unidade que ficava em um prédio, uma sala da Universidade Federal, foi expandindo para atendimento no trânsito. Do trânsito, recebeu o nome de juizado volante, passamos a atender nos bairros, resolvendo demandas de consumidor. Rapidamente evoluiu para demandas de família e o atendimento foi expandindo para áreas próximas à cidade de Boa Vista, e depois outros municípios que não eram sedes de comarca, e posteriormente, inclusive, para aqueles municípios que tinham comarca, mas que não tinham esse serviço de justiça. Isso foi em 99. Em 2000, nós nos deparamos com o problema de subregistro em comunidades rurais, indígenas e ribeirinhas. Iniciamos um projeto de erradicação de subregistros de documentação dessas populações. O que percebemos nesse trabalho há mais de 20 anos é que a justiça mudou muito, hoje existem muitas portas de acesso, mas independente dessas possibilidades de acesso ao sistema formal de justiça, muitas pessoas não conseguem chegar a ele. Então é preciso inverter a lógica e a justiça ir até essas pessoas para resolver suas pendências. É essa a ideia por trás da justiça itinerante de Roraima, de Rondônia, do Acre, do Amapá, que também é um modelo que nós usamos de referência. Aqui nós temos um quadro de atendimento que vai até um pouco antes da pandemia, com o nosso registro de comunidades indígenas documentadas pela ação da Justiça Itinerante. Ali embaixo nós temos mais de 32 mil pessoas atendidas ao longo desses 20 anos de trabalho de Justiça Itinerante. Isso corresponde a quase 60% da população indígena do estado de Roraima. As primeiras comunidades a serem atendidas foram em 2001, Comunidade da Barata, que é Macuxi, Uapixana, Comunidade Araçá, que é Macuxi, e conforme fomos ganhando experiência, adotando novos modelos de trabalho, nós fomos atendendo comunidades mais isoladas. Que eu destaco aqui, local de difícil acesso, os Yanomamis. Nós só conseguimos chegar ali por avião, tirando poucas comunidades perto do município de Caracaraí, que nós temos acesso por carro. Eles são muito isolados, nós temos que ter uma logística própria de atendimento, ir para uma comunidade dessa e passar a semana lá para resolver a pendência. Os Macuxis são o grupo que nós mais atendemos, mais de 21 mil pessoas, chegando aí a 22 mil hoje em dia. Embaixo ali nós temos os Waimiri Atruari, que se autodenominam Quinhace. Esse atendimento tem uma particularidade e nós levamos quase 3 anos para conseguir estruturá-lo. E é uma comunidade que, com orgulho, eu posso dizer que está 100% coberta por documentação básica. Antes dessa nossa ação, eu creio que não mais que 10 Waimiri Atruari tinham documentos, e documentos com erros, que eles foram retificados depois. E essa ação hoje, aí está 1984 nesse slide, mas até a data de hoje foram mais ou menos umas 2.030 pessoas atendidas, e a cobertura é total. É uma ação que muito nos orgulha. Aqui nós vamos falar um pouco desse trabalho com os Quinhaces, com os Waimiri Atruari.
Em 2016, nós estávamos fazendo o levantamento na Justiça Itinerante sobre as populações indígenas atendidas para trabalharmos e focarmos naquelas com menor número de atendimento. E nós percebemos que não tínhamos registros com o Amiri Atruari. Entramos em contato com a FUNAI, isso no final de 2016, para saber se eles não queriam ser registrados, se eles já tinham documentação pelo Amazonas ou se eles precisavam de documentos. A resposta foi que eles precisavam muito de documentos, mas queriam conversar conosco para saber como era o trabalho, como era a documentação e acertar a forma de trabalho. Nós tivemos uma reunião com eles inicialmente em 2017 e são interessantes as perguntas que eles fizeram. Estavam presentes todos os líderes das aldeias, foi um negócio muito importante para eles e para nós. E uma das primeiras perguntas era: se eu tirar documento, eu deixo de ser índio? Nossa resposta foi que não. Eles eram brasileiros e continuariam sendo brasileiros. Eles perguntaram se precisava usar nome de branco na documentação. Foi dito que não e que nós adotamos o registro de acordo com a preferência da comunidade. Se quiser nome de branco na frente, a gente põe. Se não quiser nome de branco, a gente não põe. Se quiser nome indígena, a gente põe. Se não quiser, a gente não põe. É ajustado. Cada atendimento nós temos essa sistemática de trabalho de ajustar com a comunidade. Não há um modelo fechado. O que existe fechado é o diálogo para ajustar pontas e definir a melhor forma de trabalho. Eu procurei, nessa época, um colega do Amazonas, muito atuante na justiça itinerante de lá, doutor Alexandre, e na hora ele aceitou a ideia, e com base em duas recomendações do Conselho Nacional de Justiça, recomendação 28 de 2009 e 38 de 2011, nós iniciamos as tratativas entre os dois tribunais para a formalização de um acordo de cooperação e criação de uma justiça itinerante conjunta para atendimento de populações limítrofes. Esse acordo foi assinado no final de 2017 entre os presidentes dos dois tribunais, na época em Roraima era a desembargadora Elaine Bianchi e no Amazonas desembargador Flávio Pascarelli. Esse acordo foi assinado no Supremo Tribunal Federal, na presença da ministra Carmen Lúcia, que então era presidente da Corte e do Conselho Nacional de Justiça. Aqui nós temos o início do atendimento. O Amiri Atruari tem dois eixos, um eixo fluvial e um eixo terrestre. Nós atendemos inicialmente no eixo terrestre, na divisa entre o Amazonas e Roraima, 50 metros da divisa da ponte do rio Lalaú, que separa os dois estados. Esse primeiro atendimento foi em Roraima. Esse segundo atendimento foi no eixo fluvial, dentro do estado do Amazonas, mas entrando na área de Roraima, e o acesso é apenas pelo Amazonas. E a população estava dividida entre dois eixos. Se não fosse uma cooperação entre dois estados, não seria possível atendimento, porque nós não poderíamos registrar somente a população do Amazonas e deixar só de Roraima e deixar do Amazonas sem documento e vice-versa. Tampouco a justiça itinerante de Roraima poderia entrar no Amazonas e fazer esse trabalho. Então, a construção desse acordo, estruturado nas ideias de cooperação, possibilitou esse trabalho. E não foram apenas os indígenas atendidos. Nós realizamos 3 ações no eixo terrestre, 2 ações no eixo fluvial e 2 ações de atendimento às populações ribeirinhas na divisa entre os dois estados. Aqui nós temos as fotos. É uma cobertura praticamente de 100% dos quinhás, do Amiri Atruari. Vocês podem notar aqui do lado esquerdo a sorriso de felicidade. Aqui também eles reunidos, sentados, todos mostrando a documentação, felizes. Aqui embaixo, na última foto, nós temos uma família de 14 pessoas, todos sem documentação, foram todos registrados, foi a família mais numerosa que nós registramos. E interessante que na reunião prévia que nós tivemos com os Amiri Atruari, eles relataram os problemas da falta de documentação. Quando alguém adoece, precisa ir para um hospital, geralmente eles iam lá para Presidente Figueiredo ou Novo Airão, chegavam no hospital, como não tem documento, você é vagabundo, sofreu esse tipo de indagação, que índio nada, você é caboclo. Aí eles tinham que demonstrar que era um índio, falar a língua de índio, para poder acreditarem e não serem maltratados.
Mas essa era uma constante, agora estão todos documentados. Essa ação nós demos certidão de nascimento e carteira de identidade para os que precisavam. Mas os nossos trabalhos não se restringem apenas aos indígenas brasileiros. A partir de 2015, nós tivemos em Roraima, ainda temos, o problema com os refugiados. Os primeiros grupos que chegaram foram dos indígenas Uarau, final de 2015, início de 2016. Os Uarau, eles se denominam povo do barco. É uma tribo do delta do Orinoco e são pescadores, bons pescadores. Mas na década de 70, a Venezuela fez uma construção de hidrelétrica que, com a alteração do fluxo de água do Orinoco, a área que eles viviam foi salinizada. E eles entraram num processo de movimentação interna dentro da Venezuela. Com a crise que o país viveu, eles entraram no Brasil. Aqui em Roraima nós temos 2 abrigos oficiais de Uarau e um abrigo não oficial. A logística de atendimento para eles foi totalmente diferenciada. Como eles estão em fluxo interno, nós fomos no abrigo, levamos junto um juiz venezuelano que é refugiado no Brasil, e ele fez a ponte, porque os Uarau estão divididos em clãs, dentro dos abrigos. Então nós tivemos que conversar com o líder de cada clã, explicar para ele sobre a necessidade de reconhecimento da família para a migração interna que eles fazem dentro do Brasil. Muitas vezes tem um tio com um sobrinho, da guarda do sobrinho para ele. Reconhecimento das unidades familiares para que sejam, caso de interiorização, movimentados em bloco. Foi um atendimento muito interessante. O que chama a atenção são famílias constituídas há muito tempo, dos Uarau que estavam no Brasil, e com índice grande de mortalidade infantil. Família com 13 filhos e 5 que estão vivos, o resto morreu. Então é um povo muito sofrido, muito batalhador. E atualmente eles já estão, acho que chegando na Argentina. A última vez que eu vi, eles estavam em Santa Catarina. Eles vão e voltam. É uma história bem interessante a deles. Aqui o período da pandemia tem sido um desafio para nós, para conservarmos o atendimento às populações indígenas. Esse é um trabalho que nós estamos fazendo na CASAI, na Casa de Saúde Indígena. Como nós temos dificuldade para atender aos Yanomamis, dificuldade de acesso, o trabalho geralmente é feito com a CASAI, que é esse hospital. Lá tem em torno de 600 Yanomamis. Nós temos no nosso calendário de atendimento visitas constantes à CASAI, umas 4 vezes por ano. E nós também vamos lá quando eles nos chamam para documentar indígenas que precisam fazer TFD, tratamento fora de domicílio. Na pandemia, nós iniciamos esse atendimento online. Nós passamos um formulário. Essa moça é técnica de enfermagem e tradutora. Ela faz a pergunta para eles, traduz para a gente. Esse vídeo é gravado, é inserido dentro de um processo eletrônico. A defensoria faz a petição pedindo o registro deles. Nós substituímos a audiência por esse depoimento, montamos todo o processo e concedemos o registro. Isso não demora mais que 2 dias. E a pessoa já recebe a documentação. Os desafios que nós temos é continuar funcionando. Nós temos a ideia de fazer um atendimento aos Yanomamis na divisa com o Amazonas. Nós estamos trabalhando em outra ação de cooperação entre os 2 tribunais, mas temos que esperar passar esse período de pandemia. As comunidades que têm alguma estrutura, nós estamos atendendo por esse meio de gravação de vídeo e inserção no processo. Bem, era isso que eu tinha para conversar com vocês. Agradeço muito a oportunidade de mostrar o trabalho que nós fazemos em Roraima com as populações tradicionais, especialmente com as populações indígenas. Deixo aqui meu contato. Meu e-mail é ericlinhares@yahoo.com.br. Muito obrigado.